Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Adri e Rafa Correm. No programa de hoje nós vamos ter um corredor que é fera, um corredor muito especial aqui. Oi pessoal, isso mesmo, o programa de hoje vai trazer um atleta para falar para vocês sobre corrida, sobre performance e a gente já vai abrir o programa com o nosso quadro Personagem do Corre. Ele começou no esporte pelo futebol, como muitos brasileiros, mas foi na corrida que ele encontrou seu lugar. Passou a fazer parte da equipe de atletismo da URGS em 2016 e aí não parou mais. Hoje a distância dele preferida são os 10 quilômetros, mas ele já correu até maratona. E ele vem aqui contar um pouco mais pra gente da história dele. Seja muito bem-vindo, Lorenzo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Adri e Rafa. Muito obrigado por esse convite especial. Espero colaborar aí com vocês, com as demandas que forem solicitadas, né, sobre a corrida. Que legal, tu tem uma história bonita para contar para o pessoal, né? Foi construindo uma história na corrida. E eu queria justamente começar te perguntando isso. Como que o esporte entrou na tua vida? Porque eu sei que começou lá pelo futebol e depois a corrida. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Sim, então, iniciou a partir do futebol, né? Acho que como muitos sonhadores, né, que tentam essa vida de jogador de futebol. E foi a partir então do futebol que eu comecei a identificar essas minhas habilidades na corrida, né? Porque no futebol eu gostava de correr bastante, eu gostava de jogar ali na parte da lateral. E sempre nos finais das partidas os outros atletas olhavam para mim e falavam: nossa, como tu corre bem, como tu corre rápido, né? Então foi a partir disso, a partir dessa oportunidade na universidade, depois que eu ingressei, que eu tive essa oportunidade de conhecer mais a fundo o atletismo, né? Para quem não sabe, né, o lateral no futebol é o jogador que mais corre, né? Então o lateral geralmente ele corre bastante, corre mais do que os outros, corre de 12 até 14 quilômetros em algumas partidas. Não, e eu fico pensando, eles estavam descobrindo um talento ali sem saber, né? Como tu corre bastante, estavam descobrindo o corredor, né? Sim, nós temos muitos laterais que são fenômenos como corredores, o Cafu era um deles, corria muito. Qual foi a tua sensação de completar a tua primeira maratona lá em 2022? Certo, então a primeira maratona é sempre aquele friozinho na barriga, né? Ainda mais correndo aqui em Porto Alegre, na nossa cidade, onde vivemos. E eu me lembro que tava um frio de... acho que tava uns 3 graus a largada. E sensação térmica de 0, -1. E a sensação foi, assim, incrível, né? Porque é um processo, a maratona é um processo que a gente precisa realmente cumprir, né? Não pode pular nenhuma etapa, que senão a gente vai sentir no decorrer da prova, né? E a chegada, eu tenho uma tia que já era maratonista, e ela sempre comenta, né, que a chegada, o choro é livre. Então, basicamente foi assim, foi uma sensação muito boa, muito marcante, que eu vou levar sempre pro resto da minha vida. Me lembro dessa prova em 2022, realmente estava muito frio mesmo. E nós, corredores gaúchos, sofremos muito, né? Porque a gente pega, às vezes, um período em que faz um mês inteiro de frio e não tem. Se tu tá treinando para uma maratona, tu não pode deixar de faltar aquele treino. Tu tem que treinar com frio, com chuva, independente do clima que tiver, tu tem que ir lá. Porque a pior parte da maratona não é a prova em si, né? E sim o treinamento que te leva até a corrida, né? Isso. E tu tem alguma prova que te mudou, né? Mudou a tua cabeça como atleta, como pessoa? Aquela prova que geralmente a gente tem uma que toca mais a gente. Tu deve ter a tua. Qual é a tua prova? Conta pra nós. Nossa, eu tenho algumas, assim, né? Mas a minha primeira prova que eu pude ter essa oportunidade de ganhar, né, nos 10 quilômetros, que foi no final desse mesmo ano de 2022. Eu até, nesse momento, eu nunca imaginei, assim, ter essa ideia de performar na prova, né? Era mais para diversão, correr, curtir, né, com os amigos. Mas até que teve essa prova, foi a corrida de Natal de 2022. E quando eu vi que eu tava na frente e tinha uma moto junto comigo, foi emocionante, assim, sabe? Eu não sabia o que fazer, eu cheguei assim, olhei,
E eu acho que essa prova assim, foi um divisor de águas assim, para mim, porque a partir de então eu comecei a entender realmente que pode ser esse outro passo que eu gostaria de dar, né? Então, de performar nas provas. Que legal, né? A corrida solidária de Natal é isso, né? Isso. Eu tenho uma história com essa prova também. Eu ia falar justamente isso. Essa prova, curiosamente, foi a primeira prova que a Adri ganhou também troféu na categoria. Não foi né? geral, não foi nada Sim. parecido, não tinha moto na frente, mas foi na categoria e para mim foi algo inesperado porque eu não corria ainda buscando performance, né? Eu estava começando, né? Então também me marcou muito, foi a mesma prova, isso é muito legal, né? Sim, foi no primeiro ano de corrida da Adri, ela foi a prova do final do ano que acabou coroando aquele ano com um pódio na categoria. Uma motivação, né, para seguir, Uma motivação extra, né? E aproveitando, todo corredor tem um perrengue, né? A gente teve um aqui recentemente que falou que uma vez foi correr uma prova e voltou sem um par de meia, sem né? um pé. Sem um pé na meia, né? A gente sabe por quê, né? Mas assim, todo corredor tem algum perrengue que passou em prova. Conta pra nós qual é o teu. Ai, perrengue assim... eu tenho a sorte de ter uma esposa que é corredora mais experiente, então assim ela já meio que vai me orientando para não passar pelos perrengues que ela passou, né? Então, desde essa questão de correr quando é uma prova com chuva, já de levar uma roupa pós, né, para trocar, e outras dicas que ela acaba me passando, né, que eu fico muito mais tranquilo, assim. Então, de perrengue, ainda bem que eu não passei nenhum ainda. Bom, né, sabendo isso, tem que mandar um beijo pra Cris, né? Aproveita aí e manda um beijo pra ela. Bom, muito obrigado, Cris, por tudo, por tu ser esse amor da minha vida, né? Na corrida, na vida, que a gente consiga sempre caminhar juntos aí nessa maratona que é a vida. Ah, Que que legal, bonito. que E eu bonito. acho tão bonito porque eu sempre vejo o Lorenzo chega, eu não vejo ele chegar, óbvio, né? Mas eu sempre acompanho nas redes sociais também que tu volta pra buscar a Cris. Eu acho isso muito bonito. Parabéns pra ti também pela iniciativa. Eu acho que é uma retribuição, né? Como Sim. tu disse, ela coordena todo o pré-prova aí, pelo que eu entendi, né? E tu ajuda ela também a terminar a prova. Parabéns pros dois por muito essa obrigado. cumplicidade, é muito bonito, né? É muito bom. Bom, a gente está falando de maratona, né? Então eu vou te perguntar, eu sei que não é a tua distância preferida, daqui a pouco a gente vai chegar lá na tua distância aí, que é a atual, né? Mas eu quero te perguntar um pouco de maratona, porque as pessoas ficam muito... quem ainda não corre maratona tem muito aquele imaginário da maratona, querem fazer a maratona, é aquilo do que tem por trás de uma maratona, né? Então eu queria te perguntar sobre isso, sobre a tua prova. Tu fez 2022, a tua primeira, né? Conta pra gente se tu já fez outras depois disso. E eu quero te perguntar especificamente, que eu pergunto pra todo mundo que vem aqui, o que tem depois do tal do quilômetro 30, do muro do quilômetro 30, daquele desespero de quem ainda não correu saber o que tem ali. É difícil mesmo? Tem alguma estratégia para concluir, para chegar nos 42? Conta um pouquinho dessa tua relação aí com os 42. Certo. Então, minha relação com os 42 foram duas relações, então... em 2022 aqui em Porto Alegre e em 2023 lá em Florianópolis, né? Então, entre 2022 e 2023, a minha primeira maratona em 2022 era para completar, apenas isso, né? E nesse meu processo da maratona de 2022, eu pulei muitas etapas. Então, tinha etapas de treinamento de 30 km que eu olhava a planilha, não, eu não vou fazer, eu já fiz um de 30, eu não vou fazer. E isso a gente é cobrado durante a prova. No momento da prova a gente não sente, a gente está com o corpo descansado, a gente vai indo, até que chega esse muro do quilômetro 30, né? Então esse quilômetro 30, para muitos corredores que não se prepararam da forma correta, ele vai cobrar. Então, basicamente é isso. Se a pessoa se preparou bem, cumpriu exatamente a planilha, o que o treinador passou, vai passar tranquilamente pelo quilômetro 30. Mas se pular essas etapas, vai acabar sofrendo, né? Bom, a gente chega, em resumo, a gente chega a uma conclusão que todo mundo fala aqui, né? Treinamento, né? Treina essa maratona, treina esse quilômetro 30, porque quem não tá bem treinado paga um preço muito alto, né? Exato. Impressionante.
Bom, eu quero te perguntar então, acabei de falar da tua distância preferida, eu já falei, né? É o 10 quilômetros, né? A tua distância preferida, mas eu queria entender por quê? Por que 10 quilômetros? Porque o que eu acho também, assim, muitos, tu pergunta qual é a distância preferida, a pessoa responde meia maratona. E tu já correu, inclusive, a maratona. Por que os 10? Conta pra gente aí em detalhes, eu quero entender essa distância. Certo. O meu caso, ele é meio estranho assim, porque eu já corri 42, então normalmente é o oposto, né? As pessoas começam subindo as distâncias, né? Então, por que os 10 quilômetros? Os 10 quilômetros não é os 5 que a gente já tem que correr com o coração na boca, mas também não é os 21 que a gente precisa de uma preparação maior. Então, os 10 quilômetros foi a distância que eu consegui me adaptar na minha rotina de vida, e a partir disso eu comecei a realizar mais provas de 10 quilômetros, né? Então foi a partir disso, do encaixe com a rotina de vida e também não ter essa cadência que é os 10 quilômetros, né? Ah, entendi. Os 10 quilômetros não te cobram um preço alto na tua vida pessoal. Isso. Dá para encaixar, dá para correr mais seguido, porque a maratona te cobra um preço, a meia também, por mais que seja menor, sim, também te cobra. E dá para correr de forma competitiva também nos 10, né? Ah, não é aquele coração na boca dos 3, dos 5 quilômetros que correr horrores. Entendi, gostei desse pensamento aí dos 10, vou olhar para ele diferente, tá? Olha com carinho com os 10 quilômetros. Bom, e aí vou te perguntar, já que a gente está falando muito em distância, o programa vai ao ar depois da Maratona Internacional de Porto Alegre, mas a gente está gravando ele um pouquinho antes, né? Então a gente não sabe ainda o que o Lorenzo vai correr, mas quando vocês estiverem assistindo, ele já vai ter corrido. A gente pode contar qual vai ser a tua distância na maratona? Pode sim. Tem alguma surpresa aí na distância? Não, nenhuma surpresa, vai ser os 10 quilômetros, né? Tá preparado, então vai correr os 10, vai correr forte, porque tu corre forte, né? Sim. E vai voltar para buscar a Cris, ela vai correr uma distância maior? Ela vai fazer os 21 quilômetros, né? Então estamos nessa expectativa dela fazer também os 21 quilômetros. E é isso. Vai ser uma prova legal, né? Deixa eu perguntar então, qual é o melhor tempo que tu tem nos 10 quilômetros? Os 10 quilômetros estamos com 33 minutos e 57 segundos. Foi na corrida da Panvel. Nossa. Muito bom, né? O meu desejo nos 10 quilômetros é poder chegar... É que eu tenho um sogro que ele corria nos anos 90, início dos anos 2000. E ele tem um tempo de 31 minutos nos 10 quilômetros. E sempre nos almoços de família, ele sempre comenta, né? Ele ainda não chegou nos meus 31, ele ainda não chegou, tá quase, mas ainda não chegou. Então, um dia, quem sabe, a gente chega nos 31 minutos dele, né? E ainda é sogro, né? Isso é uma motivação extra que o Lorenzo corre os 10 quilômetros. Sim, entendi. Comecei a entender agora. Ó, sogro, ele vai chegar, tá? Ele tá se comprometendo que ele vai treinar pra isso. E deixa eu perguntar, tem planejamento de alguma maratona pela frente ou vai continuar focado nos 10 quilômetros? Por enquanto vai ser nos 10 quilômetros, né? Quem sabe ao longo da vida aí a gente possa fazer uma nova maratona, né? A gente nunca descarta, né? É isso aí. E qual conselho tu daria para quem quer correr uma meia maratona, uma maratona, né? Meu conselho é então a gente não pular essas etapas, né, pessoal? Eu acho que as etapas têm os 3, 5, 10 e 21, precisa ter uma etapa de treinamento, etapa de tempo, né? Então, o importante é a gente não pular. Não dos 3, eu já quero correr os 21, já me sinto pronto. Não. Eu acho que assim, a gente precisa ter essa paciência, né? A corrida é uma paciência para que a gente não se entristeça com esse esporte que é tão bonito, né, que é a corrida. Então, eu acho que é isso, é a paciência e seguir o passo a passo, né, das distâncias. Lorenzo, então eu queria aproveitar e te perguntar qual conselho tu daria para quem está começando a correr agora? Porque a gente sabe que a corrida deu um boom nos últimos anos, e tem muita gente nova começando a correr. Sim. E a gente gostaria que tu desse um conselho para aquela pessoa que está iniciando agora na corrida, para que ela se sinta mais segura e o que tu poderia falar para esses corredores? Certo. Primeiro, então, a gente não pular essas etapas, né, da corrida. A corrida
ela é uma construção na vida, né? Então, é a gente colocar a corrida na nossa rotina de uma forma leve, de uma forma paciente, de uma forma sem cobrança, né? Eu acho que essa é o conselho que eu dou para quem está iniciando. Não se comparar, não se compara com outros corredores, né? Tem corredores que já está há muito mais tempo, tem corredores que está iniciando. Então essa comparação que a gente vê na internet, por exemplo, de eu tô correndo vou correr 42 km amanhã. Não é assim. Então é isso, né? A paciência e não ter essa cobrança entre no início, né? Fantástico. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Não se comparar com outros corredores, porque cada corredor tem uma história, tem corredores com uma bagagem de 20 anos, de 10 anos, e aí a pessoa que está começando a correr ainda não está recém começando a construir os primeiros tijolinhos da corrida, e se compara, acaba perdendo um pouco o estímulo, né? Acaba se desestimulando e perdendo a vontade de correr. Deixa eu te falar uma coisa importante, ele estava falando do tempo dele nos 10 quilômetros. Olha como o comparativo pode ser ruim, como tu falou e como tu trouxe agora, muito bem observado. O teu tempo dos 10 quilômetros era o meu tempo dos 5 quilômetros. Lá, quando eu peguei aquele pódio, era esse tempo que eu fazia 5 quilômetros. Se eu fosse olhar hoje, tivesse aquele tempo, eu ia dizer, não vou correr, ele faz 10 km, eu só faço 5. Então, o comparativo ele é muito ruim, porque é o teu tempo, mas tu tem todo um treinamento, toda uma preparação, tu corre há muito mais tempo do que eu, e aí eu acho que cabe muito isso, né? Não se compara com quem já corre há mais tempo, às vezes corre o mesmo tempo que você, mas o corpo responde de forma diferente ao estímulo, preparo físico, tem uma série de fatores, né? Acho que o comparativo tem que ser com aquele eu de ontem. Hoje, o meu tempo é melhor que esse, então esse é o meu comparativo, aquele tempo que eu tinha ontem, que eu tinha semana passada, que eu tinha ano passado, né? Então, acho que é muito legal a tua dica. Então, para quem está começando, pega essa dica porque ela é fantástica, né? Muito bom. E deixa eu aproveitar e fazer mais uma perguntinha rápida para ti. Tu tá treinando para os 10 km. Tu pensa em participar de competições em pista? Tu já participa? Conta para nós, porque uma coisa é correr na rua, como a gente está acostumado, né? Eu e a Adri, pelo menos, estamos acostumados a correr na rua. E outra coisa é tu correr em pista, participar de competições em pistas de atletismo, né? Tu já participa? Se não participa, tens vontade de participar? Tá no planejamento? É muito boa pergunta do Rafa, porque eu iniciei na pista, né? Eu iniciei em 2016 na equipe de atletismo da URGS, então era a pista. Eu treinava 100, 200 metros e fui indo pro meio fundo e pro fundo, né? Hoje, já faz um tempo que eu não participo de provas de pista, mas agora eu acabei me federando no Instituto Gaúcho Atletismo, que é um instituto recente, e pretendo futuramente participar de provas de pista, agora no mês de junho e no mês de julho. Ele também. tem muito perfil, né? Corre a distância, é rápido, né? Tem tudo a ver mesmo, que bacana. E ele começou na pista, né? Ele falou lá na URGS também, já treinava. Sim. Bom, ele começou no futebol, né? Quando eles acharam o talento, o craque, né? Lorenzo, a gente já tá quase terminando, mas antes de terminar, eu quero saber se tu veio preparado para o treino de tiro. Não é para correr, não é para correr, não te assusta. É que o corredor tá sempre preparado, né? Não é para correr. São perguntas rápidas com respostas rápidas, por isso o treino de tiro. Eu te faço a pergunta e tu responde o que vem na tua cabeça, tá? Certo. Teu tênis preferido? Meu tênis preferido é o Corre Grafeno. Ótimo. Subida ou calor? Subida. Sabe que o pessoal sempre fala que o corredor gaúcho não escolhe o calor. Porque a gente sabe como sofre, não, né? Subida. Bom, essa eu vou perguntar, mas a resposta tu já deu aqui várias vezes. Distância preferida. Os 10 quilômetros. Né? Essa tá muito fácil, né? Largada ou chegada? Chegada. Chegada é o grande final do corredor, né? Show, fantástico. E agora, para finalizar, banana ou gel? Banana, sem dúvida essa banana. Tu entrou no rol do corredor raiz. Raiz. Escolheu a banana, né? Fantástico, é a nossa escolha também. Muito bom. A gente agradece muito a tua presença, foi muito legal, trouxe dicas bacanas também para quem está assistindo. Muito obrigada. Certo, eu que agradeço, viu, o convite de vocês. Obrigada. E para quem está nos assistindo, tá curioso aí para saber o que vai ter de provas, né? Tá esperando a agenda do Corre? Fica aí porque ela vem depois do intervalo.
voltamos e vamos conferir o que nós temos de provas nesse final de semana na agenda do Corre. No sábado, dia 13 de junho, teremos as seguintes provas. Corrida da Copa, com distâncias de 2 e 5 quilômetros em Santo Ângelo. Night Run Santa Cruz, com distância única de 5 quilômetros em Santa Cruz do Sul. E no domingo, dia 14 de junho, teremos a Rústica 98 anos da Brigada Militar, 3 e 6 quilômetros em Uruguaiana. A primeira Corrida dos Bombeiros de Pelotas, 3, 5 e 10 quilômetros em Pelotas, e a Rústica do Meio Ambiente, 13 e 6 quilômetros em Nova Petrópolis. Isso aí, e ainda dentro da agenda do Corre, a gente quer deixar um convite muito especial para vocês. O Alan, que é fundador e organizador da Maratona de Punta del Este, vem aqui para fazer um convite para vocês sobre essa prova. Amigos, vizinhos brasileiros, estão todos convidados. São todos bem-vindos à Maratona de Punta del Este. Quais são as distâncias da prova? 42, 21, 10 e 5. maratondepuntadeleste.com.uy. Por hoje é isso, obrigada por ter assistido até aqui com a gente e semana que vem tem mais. Tchau!